Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um resumo da lição de número 4, que tem a temática A Paternidade do Pai. Então, as Sagradas Escrituras, ela revela que a primeira pessoa da Trindade é chamada de Pai. Então, um dos seus atributos é Pai. É aquele que protege, é aquele que é o progenitor, é aquele que dá a provisão. Por que a primeira pessoa da Trindade? Isso não significa que há um maior do que as outras, não. Existe um Deus, subsistente em Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira pessoa porque o Pai foi a primeira pessoa revelada dentro do texto sagrado. Depois nós vamos ver a manifestação do Filho e nós vamos conhecer também a terceira pessoa bendita do Espírito Santo. Então Deus, ele não se torna Pai em algum momento da história. Porque desde a eternidade ele já era Pai. Nós vamos encontrar um texto da qual Jesus vai falar sobre isso, dizendo no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Deus, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Porque o próprio tempo, o espaço, foi criado pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vamos ver, No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, nós vamos ver a questão de tempo. Deus criando o tempo. E quando fala que ele criou que os céus e a terra, nós vamos ver Deus criando o quê? A questão do espaço, essa divisão. Então, antes da formação de tudo, Deus, ele já manifesta como aquele que é soberano, que é autoexistente, que é o Pai. Efésios capítulo 4, verso 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui nós temos uma grande verdade. Deus é aquele que nos dá a vida, o nosso progenitor, é aquele que nos dá proteção, é aquele que nos dá provisão. Então essa paternidade, ela nos dá o quê? Uma esperança enorme, porque nós temos alguém que cuida de nós, alguém que se preocupa com nós. Então essa paternidade, ela não tem início no tempo, ela é atemporal. Então, os nomes, ou o nome relacionado da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não está relacionado a uma questão de superioridade, mas uma questão da revelação que foi trazida nas Sagradas Escrituras. Assim como o Filho é Filho eternamente, o Espírito Santo, ele é Espírito eternamente. E nessa relação de Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos ver que Jesus, ele é igual ao Pai. Lá em João 10, 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, não está dizendo que é a mesma pessoa, mas que compartilha o quê? Da mesma essência, da mesma natureza divina. E quando a Bíblia declara que o Pai criou todas as coisas e ele gerou o Filho, não está afirmando que Jesus teve um início, como acontece com as coisas criadas, mas está identificando a essência de Cristo igualmente com o Pai. Porque dentro da questão da teologia, nós temos que compreender três
sentidos dessa expressão, né, relacionada, gerou, né? Nós temos a questão física, né, que Jesus foi gerado pelo Pai ali no ventre de Maria pela manifestação do Espírito Santo. Então o Pai gerou o Filho. E tem a questão também física e espiritual que está relacionada com o Pai, ele ressuscitou o Filho, né? E o Filho, né, recebe todo o poder ali, ele não se tornou Deus, mas tem essa questão. Mas quando tem a expressão, dessa expressão, que tu és o meu filho, eu te gerei, e qual das criaturas, né, que Deus falou a respeito dessa questão, está lá em Hebreus 1:5, nós vamos ver que aqui é uma questão de natureza ontológica, né? Onto está relacionada com o ser, né? Então, quando diz tu és o meu filho, né, eu hoje te gerei, está relacionada com a mesma natureza, a mesma essência. Assim como o Pai existe eternamente, nós vamos ver que o Filho também existe eternamente. Há uma expressão, João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Então nós vamos ver que como o Pai, ele é autoexistente, o Filho também é. E assim também é o Espírito Santo. Nós vamos ver que o Pai gera o Filho, e o Pai e o Filho, ele concede o que? O Espírito Santo. Isso está lá em João 15:26, e nós vamos ver que a Bíblia vai afirmar isso, que o Espírito Santo, ele procede do Pai. E que Jesus vai dizer, olha, se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o que? O halos, quer dizer, o outro, que é da mesma espécie, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. E é enviado para estar conosco para sempre. Então, é o Espírito Santo que nos aproxima o que do Pai e nos dá o testemunho que nós temos o que? Essa filiação, essa paternidade. Nós nos tornamos o que? Filho de Deus. E para se tornar filho de Deus, é necessário que reconheça o que? O Filho, Cristo, como o nosso Senhor e Salvador. Porque lá em João, Jesus vai expressar isso, 1 João 4:15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, confessar a Cristo como Filho de Deus é o fundamento do cristianismo. Porque Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, negar o Filho é negar o acesso ao Pai. Porque ninguém pode conhecer a Deus se não passar pelo Filho. Então, ninguém por si mesmo pode afirmar de uma maneira genuína que Jesus é o Filho de Deus se não for um fruto de uma revelação bíblica e de uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. E nós reconhecemos essa paternidade quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e conhecemos o que? O amor de Deus. Porque o amor é a essência de Deus. E Cristo traz essa demonstração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos ver, Deus revela o que? Um amor sacrificial, de resgatar a humanidade através de um ato salvífico do seu Filho amado Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós temos também, né, o amor de Deus relacionado, né, à adoção. Nós vamos ver que João 3:1 vai dizer
que o Pai, ele nos recebeu como filho através de Cristo Jesus. Então, o filho adotivo não é aquele que nasce na família, mas é aquele que nasce numa outra família, mas ele é adotado. Ele se torna filho e passa a ter os mesmos direitos que o filho legítimo. Então Deus tem o seu Filho amado Jesus Cristo, que é gerado por ele, e todos aqueles que aceitam o seu Filho como único e suficiente Salvador, Deus os deu o quê? O poder de serem chamados filhos de Deus. E esse amor, essa paternidade, nós vamos ver que ela é maravilhosa, porque Deus, ele é fiel, e esse amor, ele é inquebrável, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. A altura, a largura, a profundidade, seja a morte ou outra coisa, nada pode nos separar desse grande amor. Então, o amor de Deus é um amor gracioso, porque nós não merecíamos, mas Deus nos amou mesmo assim. E as bênçãos dessa filiação, meus irmãos, é que o amor de Deus, quando ele é compreendido e é experimentado, nós vamos ver que vai remover o que? Todo medo. Porque João, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 4, do verso 17 ao verso 18, João diz que o amor, ele lança fora todo o medo, porque nós já não estamos mais condenados, nós estamos confiantes naquilo que o nosso Pai fez por nós, enviando o seu Filho para nos salvar da condenação eterna. Então, essa confiança, ela nos dá segurança e nos dá esperança, né? Nos dá esperança a respeito daquilo que Deus fez por nós. E Jesus ensinou, meus irmãos, que quem o ama, guarda o que? Os seus mandamentos. E eles não são penosos. Esse guardar aqui é no sentido de nós praticarmos o que? A sua vontade. E o homem só consegue crescer no amor, né? Quando há o que? Uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Porque o amor, o que? É uma virtude que é manifestada no fruto do Espírito, que é o amor. Nós já comentamos na aula passada, né? O amor de Deus, ele é um amor imensurável, é um amor incondicional, é um amor profundo, que vai além, né, do amor humano, né, que nós expressamos em 3 palavras, né? O storge da paternidade, filia da amizade, eros, né, da sensualidade, da paixão. Não, o amor de Deus vai muito mais além do que essas experiências naturais que nós temos na questão de amar. O amor de Deus é um amor grandioso, um amor sacrificial, que não busca o interesse próprio, mas busca o bem do outro. Então, quando nós damos lugar ao Espírito Santo e colocamos em prática o amor de Deus, nós deixamos da questão teórica para entrar o quê? Numa realidade prática, né? Numa realidade que pode ser vivida. E assim nós vamos expressar o caráter de Cristo através das nossas ações. E o amor, ele é a marca de pertencimento, que nós somos filhos de Deus. Então essa marca, ela é visível. Embora Deus seja invisível, a manifestação do amor de Deus é evidenciado numa ação prática através da vinda do Filho. E se nós pertencemos à família de Deus, nós vamos ver que não é só uma questão de sentimento, mas é uma questão de compromisso, de viver a verdade do Evangelho, expressando através de relações diárias entre as pessoas o amor de Deus através das nossas atitudes. Então o amor é um sinal de filiação, é um sinal de pertencimento,
é um sinal do testemunho de que Deus está em nós. Porque se Deus é amor, o amor será demonstrado através das nossas vidas. E também nós vamos testemunhar essa ação para o mundo através do relacionamento para com os outros. Nós vamos ver que não é fácil, mas a quem o Espírito Santo trabalha, nós vamos ver que o amor vai ser evidenciado em sua vida. Porque o amor, ele não nasce do esforço humano, mas de um ato soberano de Deus, que mesmo estando em pecado, Deus nos amou primeiro e nos resgatou. Então, quando essa essência do amor, ela se manifesta em nós, então nós vamos viver de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado em todas as nossas atitudes. Então, conhecer essa verdade, que a paternidade, ela não surgiu no tempo, nem na história, mas foi um ato da natureza do próprio Deus, já na eternidade, de manifestar um plano salvífico para toda a humanidade. Então, nós somos chamados a responder a esse amor para conosco. Não para conquistar o amor de Deus, porque nós já fomos profundamente amados, mas para agradá-lo com toda a nossa maneira de viver. Então, que Deus vos guarde, que Deus continue contigo e que nós, cada dia mais, possamos estar experimentando deste amor. Fique na paz.